Seja bem-vindo a mais este trilhar dos caminhos da história. A paixão de Cristo, nesta semana da Páscoa, nesta Semana Santa, levou-nos muito recentemente a percorrer aquele que é um dos mais privilegiados espaços museológicos de arte sacra do norte do país, o Museu dos Terceiros, em Ponte de Lima. Trata-se, de facto, de um espaço de arte sacra fabuloso, mas não só de arte sacra. E é exatamente sobre este museu que vos iremos falar no episódio desta Semana dos Caminhos da História. E para nos auxiliar a conhecer um pouco melhor este museu, contamos aqui em estúdio com aquele que é o seu coordenador, o seu responsável científico, o professor Carlos Alberto Bruxado de Almeida, a quem agradeço a presença, também professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, convido-vos para fazermos uma visita, necessariamente curta, ao museu. É exatamente isso que vamos fazer na peça que se segue. Em plena época da Páscoa, vamos visitar aquele que é um dos mais interessantes museus de arte sacra do norte do país. Estamos junto às margens do Rio Lima, em Ponte de Lima. Reinaugurado em 2008, depois de uma profunda intervenção de regeneração dos seus espaços, trata-se de um museu municipal que ocupa um antigo convento da Ordem Franciscana, um convento com a sua origem na Idade Média, o convento de Santo António dos Frades, de Ponte de Lima. Mas um convento que verá, séculos mais tarde, ser-lhe também associado uma igreja e as dependências de uma ordem terceira. De resto, o museu vai mesmo buscar essa designação. Vamos então visitar o Museu dos Terceiros de Ponte de Lima. Um convento franciscano. Mas que figura é esta de São Francisco de Assis que tanto inspirou a Igreja Católica e que está na origem desta ordem? Francisco de Assis nasce nos finais do século XII, em 1182. Nasce no seio de uma família abastada e, de resto, irá passar grande parte da sua juventude uma vida de prazeres. No entanto, acabará por optar por recusar todos os bens paternais e levar uma vida de pobreza, de oração e de pregação. Acabará mesmo por criar uma ordem que irá designar de uma forma muito humilde como a Ordem dos Frades Menores. Uma ordem onde estes ideais da pobreza e da pregação são cruciais. Uma ordem que terá também a sua vertente feminina, as clarissas, e também desde muito cedo a Ordem Terceira para os leigos. Francisco de Assis, que num famoso episódio ocorrido em 1224, se vai isolar numa elevação perto de Assis, meditar sobre a paixão de Cristo e sobre o seu sofrimento. E é exatamente nessa altura que, segundo a tradição, Francisco tem uma visão. Surge-lhe no ar uma imagem que nas referências mais antigas é um serafim com 6 asas, mas que no fundo acaba por ser uma representação de Cristo crucificado e, do ponto de vista da história da arte, será essa imagem de Cristo crucificado que acabará por prevalecer, como é o caso aqui nesta representação, nesta escultura que temos aqui no convento, datada do século XVII, século XVIII, e a visão que Francisco tem de Cristo não se limita a ver
Jesus. Não. Como que uns raios de luz saem dessa imagem e vão acabar por, no próprio corpo de Francisco, fazer surgir as mesmas chagas que Cristo possuía. As 5, 2 nas mãos, 2 nos pés e também aquela que apresenta abaixo do peito. Estas feridas que Francisco irá ostentar até ao fim da sua vida e que aqui nesta escultura nos aparecem ainda como sangrando, demonstrando afinal que ele acabara exatamente de receber da imagem de Cristo esses estigmas, a estigmatização de São Francisco de Assis. O convento de Santo António dos Frades de Ponte de Lima é fundado em 1481, se bem que apenas do ponto de vista oficial, até porque sabemos que já no ano anterior esta estrutura conventual estava a ser construída. Por trás da ideia da construção deste convento encontra-se uma figura muito poderosa, Dom Leonel de Lima. Era o Visconde de Vila Nova de Cerveira, mas fruto da sua amizade com o rei Afonso V, ele vai-se também tornar no todo poderoso senhor e alcaide de Ponte de Lima. Em boa verdade, foi uma figura não muito simpática e popular entre as gentes da vila, que possuíam um privilégio de alguma forma, não ter os nobres aqui a habitar no interior da vila. Bom, mas é Leonel de Lima que vai ceder, utilizando terrenos seus, às portas da vila, junto à muralha que cercava a povoação, que vai ceder então o espaço para a construção desta igreja e deste convento. A sagração da igreja vai se dar em 1485. E aqui no espaço da Capela Mor temos ainda vestígios dessa primitiva construção, nomeadamente aqui esta cruz da sagração da igreja, mas também alguns apontamentos góticos, como é o caso deste arco apontado, ou então destes 2 arcosólios, também eles plenamente góticos, que originalmente possuiriam os sarcófagos de figuras gratas da povoação, provavelmente de gente ligada à família dos fundadores. É, de facto, um espaço interessantíssimo este, o da igreja do convento, mas é uma verdadeira aula de história da arte, uma vez que, durante os séculos seguintes, a igreja viria a ser objeto de outras intervenções que deixaram aqui as suas marcas de outras épocas e de outros estilos. Mesmo junto à entrada do templo, podemos observar uma capela lateral que não é muito posterior à edificação do templo original. Esta capela do Senhor dos Passos datará do século XVI e ainda apresenta algumas características do gótico. No entanto, o seu interior atual é muito posterior. Trata-se de uma intervenção neoclássica do século XIX, com alguns aspectos muito interessantes, como é o caso, por exemplo, do marmoreado, esta técnica de pintura que imita a mármore. Mas no altar, a imagem que domina é a do Senhor dos Passos. Trata-se, afinal,
de uma das imagens mais conhecidas ligadas à paixão de Cristo e a esta época da Semana Santa. O Senhor transportando a cruz para o Calvário, onde irá ser crucificado. E Cristo na cruz é aquilo que nós podemos já contemplar na Capela dos Fundadores. Este retábulo, afinal, apresenta-nos aquela que é a imagem mais conhecida, o símbolo máximo dos católicos. Cristo crucificado na cruz. Trata-se de um retábulo do século XVIII, mas a capela, mandada edificar por Leonel de Lima, e por isso a Capela do Fundador, está marcada do ponto de vista da arquitetura e da decoração por um estilo totalmente diferente. Estamos aqui perante uma intervenção claramente manuelina, mas ligada ainda aos símbolos e às imagens da Semana Santa. Há uma outra imagem que é incontornável. Com efeito, também a imagem da Mãe de Cristo, a imagem de Nossa Senhora em sofrimento, em dor, está profundamente associada à Paixão e à Páscoa. São famosas, por exemplo, as imagens de Nossa Senhora das Dores, em que as espadas trespassam o seu coração. Mas outra imagem famosa de Nossa Senhora associada à Paixão é a Pietà, Nossa Senhora segurando o corpo do seu filho morto. E é isso que nós podemos contemplar aqui na sacristia da igreja do convento. Uma imagem antiquíssima, datada do século XV, dos finais do século XV. Também ela oferecida pelo fundador do mosteiro aos frades. Mas a imagem do Senhor morto está também representada aqui no interior da igreja de uma forma verdadeiramente surpreendente. Com efeito, durante as recentes obras de restauro e de regeneração deste espaço e ao fazer-se trabalhos de limpeza das antigas sepulturas, eis que num dos locais mais sacros da igreja, sob o arco cruzeiro, foi encontrada num espaço de sepultura uma imagem do Senhor morto. Trata-se de uma obra provavelmente datada do século XVII ou do século XVIII em terracota. O facto de se encontrar aqui sepultada prende-se muito provavelmente com o respeito de uma regra canónica. As imagens sagradas, quando danificadas ou retiradas do culto, não podiam ser destruídas e deveriam ser enterradas no interior das igrejas. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com este Senhor morto. Uma outra famosa sepultura, ou pelo menos a tampa de uma sepultura aqui da igreja do convento de Santo António dos Frades de Ponte de Lima, está associada a uma curiosa lenda. A tampa, ou o que resta da tampa dessa sepultura, é esta pedra que podemos aqui contemplar. E conta essa narrativa tradicional que aqui em Ponte de Lima existiu há muitos séculos um tabelião, um homem muito mau, levava uma vida pecaminosa e repleta, enfim, de vivências muito anticristãs. Dizia-se mesmo que ele teria feito um pacto com o diabo. Pois bem, no final da vida, nos últimos dias, o homem ter-se-á arrependido. E quando morreu, foi mesmo ministrada a extrema unção, colocada a hóstia na sua boca, após o que faleceu. Mas ninguém aqui da terra lhe queria dar sepultura. Acabaram por ser os frades franciscanos a fazer o enterramento no interior da igreja desse tabelião. Nessa noite, noite de tempestade, já todo o convento se encontrava encerrado quando alguém bateu à porta. Um vulto enorme
Com algum receio, os frades abriram a porta e esse vulto identificou-se como sendo alguém que era amigo do falecido e que não tinha chegado a tempo da cerimónia religiosa, mas que lhe queria prestar a última homenagem. Foi transportado até junto da sepultura, na sequência do qual esse vulto se vai transformar numa figura diabólica, que vai pegar na tampa, e ficaram aqui gravados até hoje as suas garras, as garras do diabo, porque do diabo se tratava afinal. Levantou a tampa da sepultura, pegou no corpo do tabelião, apertou com imensa força, de tal forma que a hóstia saltou da boca do falecido e sumiu-se com o corpo daquele com quem afinal havia estabelecido um pacto. As garras do diabo. Um outro aspecto curioso para ser visitado aqui no Museu dos Terceiros. Por volta de 1624, era criada, anexa ao convento franciscano, uma ordem terceira, uma ordem de leigos, casados, solteiros, gente com os seus ofícios, as suas famílias, gente que se identificava imenso com os ideais dos franciscanos, mas que, enfim, não tinham a vocação ou a disponibilidade para, enfim, levar uma vida de clausura, uma vida sacerdotal no interior do convento. E por isso criavam as ordens terceiras, se considerarmos que as primeiras e segundas são a dos frades e a das freiras. As ordens terceiras, as ordens dos leigos, que, regra geral, nascem junto das ordens que os inspiram, neste caso, de resto, desde esse século XVII, que esta ordem terceira se vai reunir numa capela no interior da igreja do convento dos franciscanos, mas que, regra geral, depois desenvolvem a sua atividade religiosa e também de espírito social idêntico à ordem que o inspira, mas que vão desenvolver depois em espaços contíguos. Foi o que aconteceu também aqui em Ponte de Lima, com esta ordem terceira. Com efeito, no século seguinte, ou seja, no século XVIII, a ordem dos terceiros vai conseguir obter os fundos, os meios e o terreno contíguo ao convento para construírem também a sua igreja e as suas dependências. Uma igreja verdadeiramente notável. É belíssima a Igreja dos Terceiros. Começou a ser construída em 1745 e foi edificada muito rapidamente. 2 anos depois, em 1747, a igreja era já consagrada. E trata-se de um edifício belíssimo, caracterizado pelo barroco português. De resto, os altares laterais e o altar-mor está, enfim, marcado pela talha dourada tão típica do barroco. Mas aqui, no interior desta igreja, há uma outra peça muito interessante, mas que data já dos inícios do século XIX. Trata-se do cadeiral. Localiza-se num sítio de destaque, aqui na Capela-Mor, no presbitério. E era aqui neste cadeiral que se sentavam os elementos da Irmandade, os mesários da Ordem Terceira. Trata-se, muito provavelmente, de uma obra de um artista italiano que, por essa altura, está a trabalhar em Portugal, Luís Chiari. De resto, sabemos que ele é o autor de uma obra muito semelhante que existe na Igreja da Ordem dos Terceiros de São Francisco do Porto. E por isso, segundo alguns historiadores de arte, é muito provável que seja ele também o autor desta belíssima obra neoclássica. Um outro espaço belíssimo do Museu dos Terceiros e que era também crucial no tempo em que a Igreja dos Terceiros se encontrava a culto é a sacristia.
Um espaço que está fortemente marcado por intervenções decorativas e artísticas do século XVIII. Por exemplo, o seu teto, o seu belíssimo teto pintado. E sobre ele, esta mesa de sacristia. Era aqui que eram colocadas as alfaias e os paramentos que depois eram utilizados nas cerimónias religiosas. Paramentos que, originalmente, se encontravam guardados aqui, neste arcaz, este belíssimo móvel com características bem datadas do Barroco. E sobre ele, também do século XVIII, este oratório. Um oratório do Calvário, representando-nos uma vez mais um momento crucial da paixão de Cristo. E não posso deixar de chamar a vossa atenção para um aspecto que surge muitas vezes nestas representações do Calvário, ou seja, sob a cruz, um crânio. Há várias explicações para o aparecimento repetido do crânio nesta cena. Isto porque Cristo foi crucificado no Monte Gólgota. Ora, em aramaico, a língua que então se falava, Gólgota significa exatamente crânio. Era o monte do crânio, da caveira. Mas, também segundo a tradição, a cruz de Cristo foi colocada exatamente no local onde se encontrava a sepultura de Adão, o primeiro homem. E por isso havia aqui como que uma ligação entre o primeiro homem, entre o pecado original, entre os pecados dos homens, os pecados pelos quais Cristo estava exatamente a ser crucificado para os redimir. Embora a história da Ordem Terceira de São Francisco aqui em Ponte Lima tenha sobrevivido praticamente até aos nossos dias, a Ordem dos franciscanos, o convento de Santo António dos Frades, termina em 1834. Nesse ano, na sequência da Guerra Civil entre liberais e absolutistas e da tomada do poder por parte dos liberais, uma lei anticlerical irá extinguir-nos no nosso país as ordens religiosas. Os monges têm poucos dias para abandonar os mosteiros. Durante as décadas seguintes, a ruína e o abandono irá tomar conta não só do mosteiro, mas também de alguma forma de todo o conjunto patrimonial anexo, incluindo a igreja e as dependências da Ordem Terceira. Uma ruína que só começaria a ser travada a partir de 1969. Foi com efeito nesse ano, 1969, que o Estado, em colaboração com a paróquia local, iniciam trabalhos que vão travar a degradação. Começava também a surgir a ideia de, neste conjunto arquitetónico, se estabelecer um museu de arte sacra. Teremos, no entanto, que esperar pelo final dos anos 90, pelo início do atual século e pelo envolvimento da Câmara Municipal de Ponte Lima, para que toda esta área sofresse profundas obras de regeneração, dando origem àquele que é de facto um espaço museológico de grande qualidade em torno das questões da arte sacra. E aqui temos não só preservado a memória deste edifício, mas também algumas imagens de outros espaços religiosos da vila de Ponte Lima. E não falta também, neste museu, um espaço para exposições temporárias. Na Páscoa de 2014, o espaço destinado a exposições temporárias abriga uma exposição denominada Mater Dolorosa. Trata-se, afinal, nesta quadra, de chamar a atenção para as representações da Paixão de Maria, que, como já vimos, está também associado a esta época. A Mater Dolorosa, a Senhora das Dores, a Pietà, Nossa Senhora segurando no seu filho morto ou sofrendo as dores da paixão.
De resto, a imagética, a iconografia, as imagens levam-nos para tantos outros temas e tantas abordagens do nosso rico património. Mas isso são seguramente já outros factos, outras lendas, futuros caminhos da história. É verdade, e havia tanto mais para dizer, para visitar, para conhecer sobre este museu em Ponte de Lima. E é exatamente isso também que nós, de alguma forma, vamos tentar fazer agora numa conversa com aquele que é o seu coordenador, com o coordenador do museu, o professor Dr. Carlos Alberto Bruchado de Almeida, professor também na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, doutorado em Arqueologia por aquela faculdade, onde de resto tem uma longa carreira académica. O professor Carlos Alberto é também responsável, ao longo destes anos, por uma intensa atividade no campo, quer da arqueologia, quer da museologia, muito especialmente no Entre Douro e Minho, um território que conhece muitíssimo bem. É, de resto, autor de uma vastíssima obra publicada, artigos e livros, quer em revistas especializadas, quer também obras de divulgação para o grande público. Professor, muito obrigado pela presença. E é com toda a propriedade que eu digo professor não só pelo seu título académico, professor não só pela sua atividade profissional, mas também porque efetivamente foi meu professor. Professor, estivemos aqui a ver um museu que obviamente aproveita um antigo espaço conventual franciscano. O que é que nós podemos, muito sucintamente, dizer sobre a Ordem Franciscana? Quem são? Quando é que chegam cá a Portugal? Apelo ao seu poder de síntese. Bem, como ouvimos na peça, os franciscanos surgem com São Francisco nos finais do século XII e o franciscanismo que surge a partir do seu fundador é um universo muito vasto e podemos dizer quase que até eclético. Porquê? Porque logo a seguir à morte do fundador há duas linhas dentro dos franciscanos que quase que se degladiam. Uns optam por querer ser assim, uma espécie de beneditinos ou de frades claustrais, daí bem chamados frades claustrais ou conventuais. Seguem a regra franciscana, mas uma regra muito mais leve, hoje diríamos soft, não é? Podem usar botas, podem ter bens, podem ter certas regalias que São Francisco não gostaria de ver se fosse vivo naquela altura. E há a linha dos franciscanos que depois vão chamar genericamente a linha da observância, que vão seguir, digamos... Que vão observar a regra. Isso mesmo, que vão seguir, digamos, esses princípios da regra de São Francisco. Não vamos aqui entrar agora nas parangonas e nas coisas que os franciscanos têm e dos problemas que criaram à Igreja Católica, sobretudo àquela instalada na altura, Mas é uma ordem que se torna muito popular e que rapidamente se vai disseminar por toda a Europa e chega aqui também. Popular porque é um retorno a uns princípios que há muito estavam esquecidos, que é o retorno da pobreza. Não esqueçamos que temos agora um Papa Francisco que escolhe um nome, para mais um jesuíta, que escolhe um nome de Francisco, precisamente para tentar retornar o velho princípio, digamos, da pobreza de Cristo e olhar mais pelos pobres. Bem, mas a ordem entra em Portugal. Temos que ver que o Santo António é um dos primeiros franciscanos e que conheceu o próprio fundador. E o que é que o capta? Precisamente a pobreza e todo um conjunto, digamos, de envolvência que andam ligado àquilo que a Igreja tradicional não tinha e, sobretudo, as zonas religiosas não tinham. Estamos a falar de beneditinos, estamos a falar de cônegos grandes, sobretudo estes. Bem, o que interessa é que eles entram em Portugal e vêem-se muitas dificuldades na sua implantação. Sobretudo no norte do país, no Entre Douro e Minho. Porquê? Porque cá estavam instalados os beneditinos, nas grandes abadias, dos Valos do Cábado, do Lima, do Neiva e por aí fora, quer dizer, não vamos agora citar quais são as casas, mas são uma série delas, e o que não era dos beneditinos era dos congregantes de Santo Agostinho. E em Ponte de Lima temos, hoje que é a Escola Agrária, que era o grande convento dos congregantes de Santo Agostinho em Refóios de Lima. Bem, e os franciscanos? Querem entrar e não conseguem. Bem, temos que ver aqui duas coisas. Primeiro, os franciscanos, seja nas linhas gerais, nunca foram um grupo
de urbano, quer dizer, nunca foram, podemos dizer, adeptos de ter conventos urbanos. Eram sempre periurbanos, sempre nas imediações. Porquê? Porque eles tinham que viver das esmolas. E por isso tinham que ter alguém perto. Não é? Tinham que ter alguém perto. Eles estão suficientemente perto dos centros urbanos maiores, mas não muito, mas um pouco distantes para não perderem, digamos, um pouco o misticismo e a ruralidade que está inerente, digamos, a um certo ceticismo que o próprio Francisco definia. E é por isso que nós vamos encontrar, principalmente a partir de meados do século XIV, a primeira instalação dos franciscanos no Norte, porque até aqui o clero, sobretudo o de Braga, a Mitra de Braga, Mitra e sobretudo o Cabido, a Igreja Colegiada de Guimarães e a Colegiada de Ponte Lima fizeram feroz resistência à instalação dos franciscanos. Entende-se porquê. Claro. Primeiro vinha mexer no universo que estava instalado e, em segundo lugar, porque ter ali um conjunto de frades a pedir à porta, a pedir ou exigir à beira da porta, era mexer nos interesses instalados que estavam. Por isso é que vamos ver os franciscanos a conseguirem implantar-se, muitas vezes graças à intervenção de figuras muito importantes, como foi o caso aqui. Aí é que está. Então, o primeiro convento que surge em franciscano no norte do país é o Santo António de Valdepereiras, que fica na freguesia de Arcozelo do outro lado do rio. Mas é um convento claustral, que depois, mais tarde, vai se transformar num convento de clarissas, com o qual se conseguiram as reformas. O primeiro convento que surge em Ponte Lima e no norte, quase em princípio do país, destas novas reformas, que é a reforma, digamos, da observância, é no século XIV, que é o convento de Santo António dos Frades, ou Santo António de Ponte Lima. E surge porquê? Por causa do Dom Leonel. O Dom Leonel, portanto, é de facto uma pessoa importante e poderosa que vai impor o convento. E já agora, que Ponte Lima era esta, desse século XIV? Que Ponte Lima medieval é esta? As intervenções arqueológicas que nós temos feito, e há quase 400 dentro do espaço urbano, têm demonstrado uma coisa. Ponte Lima até ao século XV era um aglomerado urbano feito de casas de madeira e pouco mais. Existia um núcleo dentro de uma muralha, a muralha desde o Dom Pedro I, não é? Mas dentro, casas de pedra, verdadeiramente teríamos a Igreja Matriz, também é tardia, também é do século XV, e um outro edifício mais ou menos nobre. Não há lá dentro nenhum nobre. O primeiro que surge é o Dom Leonel de Lima, à rebelia da população, que normalmente se tinha tornado burguesa, quer dizer, era o grande centro de comércio que se fazia naquela região toda. Porquê? Porque lá estava a ponte que vem em tempos romanos. Quer dizer, quando a Dona Teresa cria uma vila, e cria ali já não cria ela, vai dar estatuto a uma vila que já existe, uma coisa que já existe. Porque a única travessia entre a Galiza e o centro do Minho era Ponte Lima, que era a única ponte que existia. A Ponta Barca vai surgir só 2 séculos, 3 séculos depois. Portanto, há um conjunto de gente que vive bem, que tem réditos, tem economia forte e que defende com unhas e dentes os seus privilégios. Bem, sabemos que não é caso único. Outras terras também defenderam o mesmo. Portanto, a instalação de um nobre dentro da vila, para mais a mandar deles, a mandar no Conselho. Era o alcaide, não é? O alcaide. Evidentemente que isto não caiu bem e deu uma certa resistência. Eu sei que, vou dizer abertamente, que a nobreza de Ponte Lima até acha bem, certamente, que tivesse instalado a alcadaria. A burguesia que não achou nada. Claro. Aliás, não posso deixar de aqui só evocar um acontecimento que é a medida é tão impopular, nomeadamente a construção do palácio do Dom Leonel, que ele vê-se obrigado a arranjar ali uma forma de contornar o problema, que é, vai declarar que o seu palácio é alcaidaria, não é? Ou seja, é um espaço régio, não é dele. Claro que ele na prática sabe que quem vai ter o usufruto daquilo é ele e os seus filhos, mas... O Dom Leonel Lima tem seguramente as costas quentes. Sim, era muito amigo do rei. Não é? Ora, e é interessante que o Dom Afonso V é o homem que manda construir o convento de Varatojo. O convento de Varatojo, que é hoje o ex-libris dos franciscanos em Portugal, é construído pelo Dom Afonso V. Começa a construção dele. Portanto, o Dom Afonso V é um protetor dos franciscanos. Claro. E os franciscanos sentem, nesta altura, que têm o apoio régio. Depois vão tê-lo mais tarde, com os reis seguintes, que vamos talvez combinar com Dom João V, com Mafra, não sei o que mais. Não é? Mas até aqui, é com o Dom Afonso V que eles entram, seguramente por aqui dentro. E o Leonel Lima
apanha a boleia e diz, bem, já agora, eu em contrapartida, digamos, aos problemas que crio à população, vamos criar aqui um convento para servir os interesses da população, mas mais os interesses dele. Porque o Dr. Lima não pregava prego sem estopa, portanto, como é que ainda não dava ponto sem nó. Ele cria o convento porque quer uma casa conventual e claustral para pôr lá os seus restos mortais da família. Exatamente, como vimos na capela do fundador. E é de facto um convento que vai, enfim, ter uma longa história que termina, como dissemos na peça, apenas com a reforma liberal e com a extinção das ordens religiosas, que vai ditar ali uma clara ruína daquela estrutura. Sim, não é? Sim. Quase que... É bom, o que se veja aqui, quer dizer, aquele espaço que nós vemos hoje é constituído por duas coisas distintas, mas muito, muito semelhantes, que é a ordem primeira, é a ordem terceira. A ordem segunda está em Valdepereiras, são as Clarissas. São as Clarissas, claro. Portanto, ali em Ponte de Lima estão os três. Embora as Clarissas de Valdepereiras sejam um grupo também um pouco à maneira das claustrais. Um grupo que não segue a regra clarissa tão. Mas isso são outras histórias. Fica prometido para outros. Agora, é evidente que esta igreja, que os franciscanos, que vai crescendo lentamente e torna-se, no século XVIII, uma coisa importante, porque recebe um noviciado. Quando se forma, digamos, a província franciscana, que vai agregar os conventos aqui do Norte, eles tinham separado da província de Santiago, as casas vão precisar de racionalizar os seus efetivos, portanto, criam um noviciado. E isto cria uns problemas tremendos à casa, porque é pequena, e que tem que crescer, e tem que fazer obras. Mas desse convento, nós não temos praticamente nada. Temos a igreja, porque quando foi exclaustrada, a igreja foi entregue, digamos, ao poder religioso. Mas o convento praticamente desapareceu todo. Hoje, quem olha para aquele espaço, todo aquele espaço que está à direita, podemos dizer, quem entra, e que é hoje um terreno agrícola, aquilo era um antigo convento que foi demolido. Só escapou a casa que está voltada, ou melhor, que está anexa digamos, ao Teatro Diogo Bernardes, porque era, digamos, podia haver o caso de habitação e que era o que podemos chamar o noviciado. O resto do convento desapareceu todo. Mas a Ordem Terceira, essa escapou. Sim, a Ordem Terceira vai se manter até o século XX, mas também com algumas dificuldades, não é? Sim. E isso faz-me perguntar como é que se desenvolveu depois todo este processo que conduz a este belíssimo museu. Isto é, o museu surge ainda como ideia em meados do século XX, sim. Mas há, também, tanto quanto sei, aqui uma relação verdadeiramente exemplar entre o poder político, sim, o poder civil, nomeadamente a Câmara Municipal, e o poder religioso, não é? Temos que ver o seguinte, quer dizer, quando o liberalismo fecha os conventos e os bens são vendidos em haste pública, houve alguém que comprou e hoje grande parte da quinta dos frades, que tinha sido dada por Leonel Lima, praticamente está retalhada e sabe-se o tamanho dela, sabe-se a extensão, mas praticamente da quinta primitiva não existe praticamente nada. A igreja não foi vendida, ficou para, digamos, a paróquia de Santa Maria dos Anjos de Ponte de Lima e que passou a gerir, digamos, aquele espaço. Mas em Ponte de Lima não faltam igrejas e não faltam capelas. E belíssimas. E não havia dinheiro para as conservar todas. E aquilo foi entrando em ruína. Até que há um grupo de pessoas lideradas pelo antigo Parque de Ponte de Lima, que depois foi bispo-domo com o Dom Carlos, que era natural de Âncora e que foi um homem extraordinário, que agregaram um conjunto de pessoas e fizeram, digamos, um primeiro restauro da igreja. Quando estou a falar restauro, estou a falar, digamos, em pontilhados, não sei como é que aquilo subia lá dentro. Não é? Mas tinha-se o problema da Ordem Terceira. A Ordem Terceira não tinha desaparecido e continua a existir, porque ainda há membros vivos da Ordem Terceira. E por isso, quando, depois de muitas negociações e de muito bom senso, se chega à conclusão que é preciso investir dinheiros públicos, temos que arranjar uma forma jurídica de resolver o problema. Eu quero explicar o seguinte. O convento, melhor, a Igreja dos Terceiros e a Ordem Terceira são pertença, não da Câmara, mas da paróquia. Mas
Diocese de Viana do Castelo através da freguesia de Santa Maria dos Anjos, que tem um organismo próprio chamado Instituto Limiano, que sempre geriu este espaço até, digamos até aos tempos atuais. Tem um presidente, o presidente por natureza é o parco de Ponte Lima, mas pode não ser. Os estatutos deles podem ser outra pessoa que eles possam entender. Tanto mais que a nomeação do coordenador, que sou eu neste momento, posso não vir a ser, é uma prerrogativa do Instituto mais da Câmara Municipal. Quer dizer, tem que ser as duas entidades a articularem-se, porque não faz sentido que haja um coordenador que tenha as boas graças dos outros. Claro, mas é de facto um belíssimo exemplo de como o poder civil e o poder religioso podem se coordenar. Sim, e dar origem a um projeto cultural. Isso aí houve uma coisa que foi importante, é que temos que dar grande ênfase a uma figura chamada Daniel Campelo, o engenheiro Daniel Campelo, que foi Presidente da Câmara durante bastante tempo, e que é uma figura nacional sobrevivente conhecida, que um dia, conversando comigo, disse: mas como é que vamos resolver o problema? Se é fazer um protocolo com a Diocese. Portanto, há um protocolo com a Diocese de Viana do Castelo, em que a Diocese cede o espaço durante 30 anos e é gerido pela Câmara Municipal. E foi assim que se conseguiram arranjar as verbas para recuperar. Eu estou a falar à volta de 1 milhão de euros. Pois, ia perguntar as verbas envolvidas. Muito para cima de 1 milhão de euros, porque a Câmara gera aquele espaço, os funcionários são da Câmara Municipal, claro, portanto, é ela que gera todo aquele espaço e que conserva e restaura as obras de arte, consoante as necessidades que lá estão dentro. E qual é o balanço ao fim destes primeiros anos após a reabertura do museu? Eu diria que ótimo. Mas, pelo menos durante as filmagens, aquilo fervilhava de vida. Eu, neste momento não tenho cifras, mas tenho, mais ou menos, anda à volta de uns 20 mil visitantes ano. Para um pequeno museu. Não é tão pequeno assim. Dentro, digamos, dos museus portugueses quer dizer, um pequeno museu regional, temático, perdido, ainda bem que em Ponte Lima. É uma coisa importante, porque há duas coisas que é preciso mencionar. Primeiro, a sua boa localização. O segundo, porque Ponte Lima tem hoje uma oferta muito grande, não só noutros museus, mas também gastronomicamente. Bom, vamos aqui fazer agora a propaganda do Sarrabulho, mas muita gente se lá vai. E depois é o local de passagem dos caminhos de Santiago. É o caminho de Santiago. Exato. É o caminho de Santiago, porque aquilo foi, noutros tempos, hospedaria, que agora está do outro lado em Arcozelo. Mas a minha opinião é que ele deve vir um dia para o Espaço-Estado, junto ao museu, se a Câmara Municipal um dia resolver este problema. Aliás, a propósito dos Caminhos de Santiago, o professor Bruxado, antes da gravação, falava-me de uma imagem interessantíssima que lá existe no interior da Igreja dos Terceiros. Já agora, professor, se quer falar? A Igreja dos Terceiros era por ela própria uma peça escultórica, arquitetónica fantástica, porque o plano barroco, digamos, que vê-se na talha e vê-se na iconografia. As imagens que lá estão, da iconografia religiosa, todas elas são de santos da Ordem Terceira. Desde o São Luís de França, digamos, ao Santo Ivo, ou então a outros santos, digamos, da Ordem Terceira. E temos a Rainha Santa Isabel, que iconograficamente é representada como uma senhora de idade que vai de bordão em peregrinação. Nós não estamos habituados a ver Santa Ana, a ver com um regaço, com as rosas, uma senhora toda bonita, toda... Bem, se me parece ela era bonita, segundo rezam, digamos, a autópsia que lhe foi feita em meados do século XX, quando se abriu o caixão dela. Era uma senhora loira, alta, e realmente, segundo parece, bonita, ou melhor... Mas aqui nesta imagem... Mas aqui na imagem não, parece uma pessoa já alquebrada, já... E como peregrina. Isso é de facto. E como peregrina. Sim, certamente que ela passou em Ponte Lima para ir lá. Claro, durante a sua peregrinação. Não estou a ver a Rainha Santa Isabel a passar noutro sítio que não fosse na Ponte, que era o som no sítio de passagem. Exatamente. Bom, este espaço museológico é muito interessante também porque nos abarca uma imensa cronologia, desde a Idade Média até ao século XX. Sim. Eu sei que é uma pergunta complicada que lhe vou fazer, mas salientaria ali algum período que acho mais interessante em termos do percurso. No conjunto do museu arquitetonicamente, eu queria realçar o antagonismo que há entre a Igreja dos Frades e a Igreja dos Terceiros. E o antagonismo porquê? Porque a Igreja dos Frades é de uma asceticidade tremenda, de interior e no exterior. Está mesmo dentro do espírito franciscano. Quer dizer,
É certo que a talha dourada que nós temos hoje é uma talha dourada, digamos, neoclássica, do mais pobre que existe. Mas o princípio é um pouco da pobreza franciscana. Ao lado, temos uma igreja milagrosa, é dos terceiros, eles são, como é dizer, são leigos, mas são ricos. E quando fizeram na pressa, que a igreja se fez em pouco tempo, tem 2 anos, porque havia capital suficiente para poder fazer a obra. Não estiveram à espera dos molos. E não é só arquitetura, depois todo aquele fabuloso plano interior. Aquilo, quer dizer, significa que a burguesia fortemente endinheirada, e neste momento já há muita da nobreza, de Ponte Lima, se congrega, porque se formos ver a lista dos irmãos da Ordem Terceira, são todos os mais ricos proprietários, estão metidos na Ordem Terceira, porque lá depois são enterrados, quer ali ou quer na igreja. Porque, a partir do momento, há listagens digamos, dos inumados. E seguramente que muitos deles, entre aspas, compravam o espaço para morrer, porque na Capela Mor só se enterravam as famílias mais gratas. E depois há as capelas laterais que tinham, digamos, as próprias famílias interessadas e que são das famílias mais importantes de Ponte Lima. E porque o professor estava a falar dos inumados, há obviamente algumas peças que se destacam no museu, quer pelo seu valor, quer pela sua beleza, mas também por algumas delas serem um bocadinho inusitadas, como é o caso do Senhor Morto, que está ali, nós apresentámos na peça, mas ali há outras histórias, outros pormenores interessantes em torno daquela imagem, nomeadamente porque ela não apareceu sozinha, havia fragmentos de outras imagens. Sem dúvida. Aquele Cristo morto que está ali, que é em terracota, ele não era do convento propriamente dito. Do convento mas é da cerca. Era de uma capela que existia na cerca. A cerca tinha várias capelas. E a determinada altura, alguém resolveu, estávamos a falar de iconoclastias, provavelmente já durante a República. Já, por exemplo, ou no interregno ou no começo da República, há quem destrua a imagem e a parta toda. Então, alguém se encarregou de a levar para dentro da igreja e enterrá-la dentro de uma sepultura, como mandavam as regras canónicas. Exatamente. Não é uma coisa do século XVIII, no século XVII, mas é uma coisa do princípio do século XX. Isso significa o respeito que havia pela peça, e quando nós a encontramos, ou levantámos os tabordos da veste, porque ninguém fez escavações, as escavações não foram feitas, mas encontramos aquilo, levantámos-los para acertar os tabordos e vimos sinal de lá. Isto aqui é qualquer coisa, e então realçamos a sua musealização, precisamente para dar tampa em vidro, para dar, digamos, essa ideia que... Mas não era a única. Havia fragmentos de outras, muito mais. Havia de outras, porque normalmente que quando resolveram partiram outras imagens também, não é? Portanto, aquilo foi tudo enterrado lá dentro, como mandavam as regras, digamos. Claro. Nós estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, mas queria também pedir ao professor para falar um bocadinho sobre As Unhas do Diabo. Também é outra peça e que tem dado origem ultimamente a algumas recriações e é uma forma também de dinamizar aquele espaço, não é? Sem dúvida. Vamos lá ver. O Museu dos Terceiros tem diversas atividades. Algumas atividades são os recursos educativos em que as crianças das escolas, quer do Conselho ou fora do Conselho, podem lá ir porque têm pessoas habilitadas para os poder receber. Mas, por outro lado, também é preciso pegar no imaginário de Ponte Lima e pô-lo a funcionar. Hoje se andam para aí feiras medievais, tem sítios onde nunca houve Idade Média, no sentido clássico do termo, mas esta história das Unhas do Diabo, como foi contada na peça e bem, reflete, digamos, um conjunto de lendas que há na Ribeira Lima. Algumas delas foram colocadas em livro pelo Conde Aurora, outras pelo Álvaro Campelo, e eu também retratei algumas delas, ou recriei algumas delas, digamos, epigraficamente, digamos, algumas delas, digamos, também numa publicação. E estas Unhas do Diabo é mais importante, porque é uma ligação, claramente, de um usurário, de um tabelião que era ladrão, roubava, e que resolveu comungar. E isto, no imaginário da população, caía muito mal. Eu quero, só a talho de foice, dizer que os problemas, às vezes, eram tão grandes
que entre o espólio do museu há um arquivo. E o arquivo há um volume com 300 páginas de um processo em que um Presidente da Câmara do século XVIII é excomungado pelo visitador porque não tinha feito as obras na Igreja Matriz como devia ser. Ora, hoje em dia dizeria um Presidente da Câmara, mas estou excomungado, olha, paciência, naquela altura não era assim. Claro. A excomunhão significa a exclusão de atos religiosos, de tudo. Toda a sociabilidade. Toda a sociabilidade. Quer dizer, o Presidente da Câmara ficou à rasca, desculpando a expressão, e teve que mover um processo em Braga para lhe levantar a excomunhão. Agora, reparem o que é isto de haver um tabelião, portanto, hoje chamaríamos, digamos, um homem do registro civil, a tentar fazer uma falcatrua destas que é castigado, quer dizer, a maldade é castigada. Há um grupo de teatro que se chama mesmo Unhões do Diabo, que tem feito recriações. A peça depois foi adaptada a teatro, que é representada várias vezes e que tem tido um sucesso, muita gente. Tem um sucesso assinalado. Professor, temos aqui alguns livros para falar, mas eu vou-lhe pedir para... Nós depois deixaremos as indicações, as sugestões de leituras na nossa página do Facebook. Lá encontrará algumas sugestões dos catálogos do museu, de outros livros, porque o nosso tempo está mesmo no final. Eu terminava perguntando ao professor quais são os objetivos no presente e no futuro para o museu. Bem, o presente é continuar, digamos, a valorizar a história da vila, a história religiosa, porque o museu é em sentido religioso. Mas a intenção do museu, e esperemos que as entidades religiosas, a nível de diocesano, já falei isto com o Dona Clética, tinha falado com o Bispo anterior, vamos ver se vamos a bom termo, em que, sendo um edifício da Igreja e sendo algo que é da Igreja, se transforme num museu, se não for pelo menos diocesano, que se transforme num museu do Val de Lima. Eu sei que isto vai criar problemas, pode criar problemas de bairrismos às outras terras vizinhas, mas sendo um local que tem local de exposição, é um espaço privilegiado, tem espaço privilegiado, e tendo nós uma riqueza enorme, e a exposição temporária demonstra isso, que são imagens que são de algumas terras e que foram escolhidas a dedo, podiam ter vindo uma centena delas, mas que não temos espaço maior para isso. A ideia é, cada vez mais, o Museu de Ponte Lima se transformar num museu de referência da região, sobretudo da Conselho do Val do Lima. É por isso que nós fazemos também o seguinte, que é fazer publicações, algumas com a chancela do museu, outras não. Portanto, a última cachada da chancela do museu é esse que é do Conselho todo, não é? Claro. E é apenas mais uma das várias leituras que iremos sugerir. Peço aos espectadores que depois consultem a nossa página no Facebook, onde estas várias sugestões serão apresentadas. Professor, ficaríamos aqui seguramente a falar muito mais, mas o nosso tempo já terminou. Queria agradecer uma vez mais. Muito obrigado, e em nome do Museu dos Terceiros, em nome da Câmara Municipal e em nome do Instituto Limiano, agradeço a disponibilidade do Porto Canal e do seu programa em ter divulgado este património que bem merece que seja mais conhecido dos portugueses e, sobretudo, dos nortenhos. É bem verdade, e nós só não fizemos mais do que a nossa obrigação e a nossa missão. Resta-me agradecer uma vez mais ao professor, agradecer ao Museu dos Terceiros e, já sabe, marcar encontro consigo para a semana. Até lá, boa semana, boa história.